Muito bom dia a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Beleza. Olha só, expressões algébricas equivalentes. O que é que acontece? Na aula passada a gente viu como é que a gente usa parte dessas expressões algébricas, tá? Como por exemplo, o dobro de um número desconhecido, coloca 2x. Triplo de um número desconhecido, 3x. Quais letras eu posso usar? Qualquer uma. Então você pode, por exemplo, representar, professor, a metade de um número desconhecido, você pode colocar c sobre 2. Esse C você vai representar o número desconhecido, tá? Isso aí fica a critério de você, a gente pode usar qualquer letra. Comumente se usa X, porque pelo que eu sei, pelas minhas pesquisas rápidas, né? Isso possa ser que não seja verdade, tá? Mas é uma das coisas que muitos matemáticos pregam por aí e eu achei muito coerente. Antigamente, na linguagem que a galera escrevia, em latim, em grego, nas várias línguas que tinha lá, às vezes as palavras eram compridas, as letras eram ruins de usar. As palavras não eram tão fáceis de serem trabalhadas e muitas vezes a galera tinha que realmente escrever o dobro de uma quantidade desconhecida menos não sei o que, isso menos não sei o que lá. Isso ficava muito longo para fazer conta e os caras têm que escrever na mão. Então chegou um matemático lá que disse, não, essa quantidade desconhecida eu vou chamar de... Aí deu uma letra lá, alfa, por exemplo, usou uma letra para ele. E aí virou moda. Cada matemático, na verdade era uma bagunça, cada matemático escolhia uma letra para representar a sua quantidade desconhecida, para fazer as suas contas, né, para fazer seus cálculos lá bonitinho, descobrir seus resultados. Então acabou que com o passar do tempo, muitas pessoas foram adotando a letra X, porque é uma letra muito fácil de se escrever, tá? São só 2 riscos, tá? E é inconfundível, né? Você vê um X, você sabe que é um X. Então, bom, essa é a historinha por trás de porque a gente usa mais X para representar essas quantidades desconhecidas, embora isso não seja 100% comprovado, tá? Mas enfim, tirando o contexto histórico, a brincadeirinha, né? Vamos voltar para a aula de hoje, né? Olha só, a gente viu coisas como o dobro de uma quantidade desconhecida, o triplo, quádruplo, enfim. E a gente está trabalhando com múltiplos de X. Ok, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos trabalhar agora com números fixos. Como, por exemplo, deixa eu pegar aqui a caneta lilás, beleza, caneta lilás vai dar certo. Acompanhe esse raciocínio, olha aqui, ó. Aliás, deixa eu pegar primeiro o quadrado, né? Dar um destaque melhor. 3 vezes 5 mais 4 vezes 5. Olha só o que é que vai acontecer. A gente lembra lá do começo das aulas de matemática que, por exemplo, 3 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5. 4 vezes 5 é 5 mais 5 mais 5 mais 5. Beleza, tá escrito aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu enlilar mesmo a caneta. Olha pra cá, ó. Isso a gente tem, tá? É exatamente o que está escrito aqui em cima, destaque no quadradinho lilás, só que matematicamente falando. Então eu quebrei, ó, isso aqui é 3 vezes 5, tá? 5 mais 5 mais 5, isso aqui é 4 vezes 5. Beleza. Agora olha o que é que acontece. Quando eu deixo só essa soma sem expoente, nada bonitinho, olha quantas vezes aparece, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, aparece 7 números 5, tá? Numa soma. Então, isso aqui quer dizer que esse cara, deixa eu pegar o quadrado, este cara aqui, deixa agora a caneta, vai ser igual, quadrado de novo, 7 vezes 5, tá? Então é isto que acontece. A gente pega 3 vezes 5 mais 4 vezes 5, dá 7 vezes 5. Tem algumas brincadeiras aí, propriedade distributiva, enfim, tá? Essa é uma das formas de ver. O que é que acontece? Professor, pra que tanta enrolação? Estou mostrando para vocês que dá pra gente fazer cálculos com quantidades, tá? Usando essa ideia da multiplicidade, da distributividade, enfim, e também com quantidades desconhecidas, tá? Fixe esse exemplo do 5, se você puder copiar, melhor ainda. Tenha ele em mente, porque a gente vai dar uma brincada com ele, tá? Vamos upar ele de nível. Olha o que é que vai acontecer. Vamos ver os exemplos, né? Ou seja, 3 vezes 5 mais 4 vezes 5, ou seja, a soma desses produtos é o mesmo que 7 vezes 5. Se generalizarmos esse conceito para um número desconhecido, ou seja, eu estou falando para tu o seguinte, ó. A gente fez exemplo com 5, funcionou, deu bom, tá? A gente conseguiu trocar, né? 3 vezes 5 mais 4 vezes 5, a gente trocou para 7 vezes 5. E perceba que 7 é 3 mais 4. Olha a manha aí, olha o que está acontecendo. Bom, vamos tirar o 5 e colocar um x. É a mesma coisa, tá? O x é uma quantidade desconhecida, um x ou um y. Tem toda a historinha de porque que a gente prefere usar x, né? Pelo menos eu prefiro, até para seguir o contexto histórico, mas você pode usar qualquer letra, tá? A, B, C, D, enfim, qualquer letra que você quiser. Exemplos com x, né? Se trocarmos o 5 pelo x, as contas são as mesmas e temos o seguinte. Vamos começar a rabiscar.
Do mesmo jeito, ó, 3 vezes x mais 4 vezes x é igual a 7x. É a mesma coisa, tá? É igual a 3 vezes 5 mais 4 vezes 5 é igual a 7 vezes 5. Por que tem um exemplo com 5 primeiro e não com x direto, professor? Porque com 5 é mais fácil de entender. Já é uma coisa que a gente já conhece, tá? A gente já faz essas operações. Com x às vezes pode ter alguma complicaçãozinha para acompanhar o raciocínio e tal, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Então o que é que eu estou dizendo para vocês? A gente pode pegar essas quantidades desconhecidas e ir somando, tá? Eu não preciso dar para vocês instruções. Como por exemplo, quando eu disser para vocês, olha, eu quero o dobro de um número mais o triplo de um número. Eu tô dizendo, ó, quanto que é? Vamos pegar y, por exemplo. Quanto é 2 vezes y mais 3 vezes y? É esse tipo de coisa, tá? Que a gente pode fazer, que a gente pode trabalhar aqui usando isso. E no caso, a gente vai dizer o seguinte, ó. A gente vai dizer que essa expressão e essa aqui da ponta são expressões algébricas equivalentes. Professor, por que são equivalentes? Porque elas são iguais. Porque elas representam exatamente a mesma coisa. Lembra do conteúdo de frações? Que a gente viu frações equivalentes? As frações equivalentes elas têm o mesmo valor numérico. Por exemplo, se você tem 6 sobre 2, isso dá 3. 6 sobre 2 é equivalente a 12 sobre 4. 12 sobre 4 também dá 3. Geralmente quando a gente fala de equivalência, são coisas que são muito parecidas ou iguais. No caso aqui é igual, tá? A gente está falando de expressões algébricas equivalentes porque eu estou pegando uma, somando mesmo no bruto e obtendo a outra, tá? Então essas duas aqui são literalmente iguais, ok? Ok, então vamos para o próximo slide. Bom, ainda com exemplos com x, né? De igual maneira, a gente pode fazer o seguinte. O x representa uma quantidade qualquer, que eu também poderia representar por outra letra, inclusive eu faço com y na frente, que pode variar. Então temos o seguinte. Vamos rabiscar aqui de novo. Olha para cá, eu tenho 2x mais 6x. O que é que eu posso fazer? É como se eu tivesse o seguinte. 2 mais 6 já multiplicando o x. Essa é uma das formas de escrever. Professor, mas eu não quero fazer assim, eu quero realmente separar. Você pode escrever desse jeito aqui. Deixa eu pegar a caneta. Eu não vou escrever tudo, né? Porque eu não escrevo tão bem aqui. Mas você pode escrever x mais x. Que no caso esse aqui é o 2x, né? Aí mais, aí abrir um parênteses, aí x. Mais, colocar 3 pontinhos aqui. E aqui você coloca os 6x aqui dentro, tá? Você pode fazer isso aqui também? Pode, de boa. Você vai ver que vai dar outro x do mesmo jeito, tudo bem? Aqui no caso é uma outra manhãzinha que a gente tem, porque olha só. 2 mais 6 vezes x. Perceba que é o seguinte, a gente tem 2 mais 6 aqui, e o 2 e o 6 estão multiplicando o x. Então é meio que eu pudesse colocar o x lá fora, saca? É a propriedade distributiva que a gente tem dos números. E isso aqui se aplica em várias situações, beleza? E vai dar 8x. Beleza, entenderam? Então, normal, tá? Você pode escrever assim também, ou fazer as contas no braço. Você que escolhe. Bom, aqui usamos a mesma ideia. 2 vezes uma quantidade, mais 6 vezes uma quantidade igual a 8. É igual, né? A 8 vezes essa quantidade. É o que está escrito ali em cima, só que com palavras, beleza? 2x mais 6x é igual a 2 mais 6x, ou x mais x mais x mais x, aquela continha toda, que isso vai dar 8x do mesmo jeito. Beleza. Do mesmo jeito, 3 vezes uma quantidade, mais 5 vezes uma quantidade, e por aí vai. Vamos fazer aqui embaixo, tá? Vai no quadradinho mesmo. Olha só. 3 vezes uma quantidade, mais 5 vezes uma quantidade, mais a mesma quantidade. O que é que isso vai dar? Eu vou fazer um parênteses e vou somar 3 mais 5. Aqui é como se tivesse 1, tá? Opa. Tô com quadrado, não tô com a caneta. Aqui é como se tivesse 1, tá do lado do y. E isso daqui vai dar pra gente, ó, 3 mais 5 mais 1y, que é igual a 9y, tá? Você pode fazer também separando, abrindo as contas mesmo, tá? Escrever 3y, né? Y mais y mais y, depois escrever 5y, depois escrever 1, somar tudo que vai dar 9y do mesmo jeito. Beleza? Então é isto. No caso aqui, gente, o que é que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo operações, como a gente já fazia, com números, só que agora é quantidades desconhecidas. Beleza? Então a gente usa x ou a gente usa y. E lembrem o seguinte, imagine o x, não percam o fio da meada, tá? O x representa uma quantidade, mas ele pode ser imaginado como um objeto. Uma quantidade é um objeto, afinal de contas. Como por exemplo, professor, eu estou tendo dificuldade para entender o que é 4x mais 3x. Faz o seguinte, quanto que é 4 kg de feijão mais 3 kg de feijão? Às vezes você vai responder em cima da lata, assim, na bucha, que é 7 kg de feijão. Só que quando vai para o x, aí a gente se perde. O que é que acontece? O que é que você pode imaginar? Esse x não representa a quantidade desconhecida, que você não sabe o que é,
você pode muito bem imaginar ele como sendo algo do seu dia a dia para facilitar a conta. Vamos ver. Professor, quanto que é 2 vezes 5x? Eu não sei. Imagina que o x, sei lá, é uma chinela. Você tem 2 vezes 5 chinelas. Você tem 10 chinelas. Ou 2 conjuntos de 5 chinelas. Professor, quanto que é 6x sobre 3? Que é uma fração, aí já complica um pouquinho. Aí a gente vai entrar no próximo slide pra gente ver como é que funciona. Opa, não é esse slide. Tá, vamos ver como é que funciona. Se a gente tiver, ó, 6x sobre 2. Isso é a mesma coisa que fazer, eu tô dividindo aquela quantidade que tá em cima. Só que é o seguinte, quanto que é 6 sobre 2? 6 dividido por 2, dá 3. Beleza? Beleza, isso é fácil de ver. Aqui isso vai ser igual. Eu vou dividir e vai dar 3x, tá? Professor, mas o x não divide? Não divide o x. Você não sabe nem quanto é x para começo de conversa, tá? Então é isso, tá? As propriedades de frações todas se aplicam, é tudo de boas. Se tiver alguma dúvida eu explico, tá? Não se preocupe, não vai ter problema com relação a isso. Mas a manha é essa, tá? Uma forma de facilitar é você imaginando o x como sendo alguma coisa que você já conhece, dando um apelido para ele. Porque, por exemplo, professor, eu não consigo fazer com y. Onde tiver y, tu pode imaginar que é, por exemplo, um lápis, que é alguma outra coisa. Porque, por exemplo, às vezes o aluno não sabe quanto é 5y mais 7y. Às vezes o cara se atrapalha um pouquinho fazer as contas, eu entendo. Mas se você tem 5 lápis e mais 7 lápis, quanto é? Não são 12 lápis? Imagina que cada lápis é um y, você tem 12y. Beleza? O y e o x, gente, são só nomes que a gente dá para essas quantidades, tá? Então a gente consegue operar, consegue fazer essas continhas do mesmo jeito. Deixa eu fechar aqui a minha barrinha de ferramentas. Vamos pro último slide. Propriedade distributiva. Bom, aqui, olha, eu tenho 3 vezes x mais 4, tá? Eu tenho 3 vezes uma quantidade desconhecida mais 4. Como é que a gente vai fazer isso? Eu fiz bem assim, a forma mais fácil, né? A forma mais fácil, mais rápida. Você pode escrever realmente os 3 parênteses, né, com x mais 4. E aí perceba que eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os caras que são iguais. X com x. Perceba que tem 3x, então 3x aqui. Eu tenho 3, 4, então 3 vezes 4. E aí a gente obtém o nosso resultado. Isso aqui também seria igual, tá? A 3x mais 12. É porque eu fiquei com preguiça de escrever o 3x mais 12, beleza? Mas é só isso, tá? É a propriedade distributiva. Perceba que é o seguinte. 3x, deixa eu limpar tudo aqui agora. Eu vou... Opa, colocar o quadrado, voltar. Aqui, eu vou colocar quadrados grandes que eu vou mexer ali dentro também. Perceba aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo o seguinte. 3 vezes x, tá aqui, ó. 3 vezes x. Beleza. Aí eu venho pra cá. 3 vezes 4, tá aqui também, 3 vezes 4. É como se eu pudesse distribuir a multiplicação de um número para o outro, tá? Por isso que chama propriedade distributiva, beleza? Então, é isto, tá? A aula de hoje é bem curtinha. Essa aula de expressões algébricas equivalentes é até que tranquila, porque na verdade se resume a gente fazer contas com x e com y e a gente conseguir novas expressões, ok? Então, bom, é isto. Lembrem de enviar a atividade, tá? Não se esqueçam. Bons estudos, boa semana, boa segunda-feira, bom descanso. Até semana que vem, tá? E qualquer dúvida, pode mandar mensagem. Possa ser que apareça algumas frações na atividade de vocês com relação a esse conteúdo. Possa ser que dê um pouquinho de trabalho. Só mandar mensagem que a gente desenrola, tá? Então, é isto. Até mais.